por este momento aqui na sua casa. Agradecemos por aqueles que estão aqui e agradecemos por aqueles que estão ouvindo essa mensagem dentro do seu lar, aonde estiverem, Senhor. Nós agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Até aqui nós sentimos como o Senhor é poderoso, soberano e também amoroso conosco. Nós pedimos que o Senhor abençoe a cada ouvinte deste culto e que a palavra que será trazida pelo teu servo, pastor Paulo Júnior, seja uma semente e que encontre no nosso coração terra fértil para que essa palavra possa crescer e multiplicar, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, e pela tua imensa graça e misericórdia, e que este tempo de Natal não seja esvaziado. Sabemos que um dia o Senhor esteve entre nós, morreu por nós, ressuscitou e um dia voltará. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bom que você está aqui hoje à noite. Nós viemos aqui para ouvir a voz do Senhor. Como essa canção que vamos cantar agora. Eu vim aqui para te ouvir, para me render. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração.
Senhor, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Nós viemos aqui para ouvir o Senhor falando, a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou Te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Santo é o Teu nome, Senhor. Essa canção que vamos cantar agora tem a ver com a motivação que você tem ao vir ao culto. E essa canção fala exatamente isso. É uma oração para Deus. Que a gente esteja aqui por nenhum outro motivo a não ser porque a gente ama a Deus. Essa deve ser a nossa motivação para estar aqui. Essa canção fala sobre isso. Vamos cantar. Eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar aqui porque Te amo. Eu não quero estar aqui para fazer uma canção. Eu não quero estar aqui para pedir algo de Tuas mãos. Eu só quero estar aqui
te amo, porque te amo, eu paro todas as coisas, porque te amo, me prostro diante de ti, porque te amo, escolha a boa parte, que é estar aqui, que é te adorar, Senhor, que é te ouvir, que é estar aqui, porque te amo. Eu não quero estar aqui por obrigação, eu não quero estar aqui por religião, eu só quero estar aqui porque te amo. Eu não quero estar aqui para fazer uma canção, eu não quero estar aqui para pedir algo de tuas mãos, eu só quero estar aqui porque te amo, porque te amo, eu paro todas as coisas, porque te amo, me prostro diante de ti, porque te amo, escolha a boa parte, que é estar o quê? Que é estar aqui, que é te adorar, Senhor, que é te ouvir, que é estar aqui, porque te amo, porque te amo, porque te amo, eu paro todas as coisas, porque te amo, me prostro diante de ti, porque te amo, escolha a boa parte, que é estar aqui, que é te adorar, Senhor, que é te ouvir, que é estar aqui, porque te amo. Quero que você ore comigo essa canção. Repita comigo. Senhor, eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui, Senhor, por religião. Eu só quero estar aqui porque eu te amo. Eu não quero estar aqui, Senhor, para fazer uma canção. Eu não quero estar aqui para pedir algo das tuas mãos. Eu só quero estar aqui porque eu te amo. Porque eu te amo, Senhor. Eu paro todas as coisas. Porque eu te amo, Senhor. Eu me prostro diante de ti. Porque eu te amo. Eu escolho a boa parte, que é estar aqui, que é te adorar, Senhor, que é te ouvir, que é estar aqui, porque eu te amo. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Amém. Os irmãos podem se sentar.
Essa canção é muito linda. Ela fala muito ao meu coração, profundamente, porque ela nos quer dizer que nós não devemos vir aqui por interesses, nós não devemos vir aqui por alguma motivação a não ser pela qual, pelo motivo de nós amarmos a Deus, e nós queremos oferecer um culto a Deus. Aliás, o próprio nome já diz, é um culto. Se é um culto, não é para mim nem para você, é para Deus. E por que a gente oferece um culto para Deus? Porque a gente ama a Deus, a gente ama servir a Deus. Amém? Muito bom ver vocês aqui. Semana passada está sendo bastante interessante. Domingo vem um grupo, outro domingo vem outro grupo, então sempre tem gente. Se Deus quiser, todos os grupos um dia vão estar todos juntos aqui, vai passar isso aí, se Deus permitir, com a honra e glória do Senhor. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 33, verso 14. Jó 33, verso 14. Enquanto você abre sua Bíblia, eu quero dar alguns avisos. Domingo que vem, dia 20, se não me falha a memória, será o domingo em que nós vamos celebrar o Natal. É óbvio que vai ser uma celebração diferente por conta do tempo que nós estamos vivendo. Todos os anos que eu estou aqui, vai ser o primeiro ano que nós não vamos ter uma apresentação de Natal. Nem de criança, nem de adulto. Totalmente compreensível por conta desse tempo que nós estamos vivendo. Mas é algo excepcional. Como foi excepcional a Páscoa? Eu nunca passei uma Páscoa fora da igreja. Esse ano aconteceu isso, passei a Páscoa em casa. O Natal vai ser diferente, não será como foi nos últimos anos ou como tem sido. Eu acho que é a primeira vez também para vocês, não é isso? Nós vamos celebrar o Natal diferente. Mas o Natal não vai deixar de acontecer por conta disso. Jesus nasceu da mesma forma. Jesus morreu como nós celebramos na Páscoa e ressuscitou. Isso não mudou. Então teremos a celebração de Natal, um culto, uma mensagem específica referente ao Natal e as lições que o Natal traz para nós. Então eu quero convidar você que está aqui, se puder vir semana que vem, venha, e você que nos assiste, se puder vir presencialmente, venha e compartilhe também. Quarta-feira, como todas as quartas-feiras, nós temos o Alvorado no Altar, 7 horas da manhã. É interessante que na última quarta nós tivemos problemas de transmissão, eram 10 para 7, estava tudo pronto, organizado para transmitir, a internet caiu. E aí ligava para a assistência técnica e eles só poderiam atender depois das 8. Então eu fiquei muito chateado porque nunca falhamos nisso, mas a semana aconteceu. Se Deus quiser, agora que começamos nessa quarta, será normalmente quarta-feira às 7 horas da manhã. Palavras lindas do coração de Deus para você. Mas hoje nós temos seguido uma ordem, uma sequência de pregações. Falei sobre avivamento, falei sobre atender ao chamado de Deus, falei sobre vários temas que Deus colocou no meu coração. E essa semana o que eu senti de falar para vocês é a palavra ouvindo Deus. Ouvindo Deus, esse é o tema de hoje, ouvindo Deus. Você já ouviu Deus falar com você? Você já ouviu Deus falar com você? Deus quer falar com você. Aí você pode perguntar, pastor, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Como é que Deus fala com a gente? Quando nós falamos sobre pessoas ouvindo Deus, e Deus falando com elas, nós imaginamos experiências sobrenaturais acontecendo, algo que fosse fora do normal, mas é algo normal para o cristão Deus falar com ele, não é algo sobrenatural. Muitos anos atrás, eu coloquei isso também, porque eu li a respeito, saiu um artigo na revista Time, com um título que dizia, Deus está morto. No dia seguinte, obviamente, o maior pregador da época nos Estados Unidos, respeitadíssimo, Billy Graham, repórteres estavam na porta da casa dele, aguardando ele sair para perguntar-lhe, Senhor Graham, Deus está morto?
E ele olhou e falou: vocês estão brincando? Acabei de falar com ele agora cedo. Qualquer um de vocês, qualquer um de nós, pode falar com Deus. E outra coisa, Deus quer falar com você. A Bíblia diz que Deus te fez e me fez de uma maneira que a gente pudesse conversar com Ele. A Bíblia diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, que Ele nos criou com a habilidade de sintonizarmos e ouvirmos a voz de Deus, de respondermos a Deus, e Ele fez isso de algo extraordinário. Só o ser humano tem essa capacidade. Todos nós podemos falar com Deus. Aí você que nos ouve, você que assiste aqui com a gente, meu irmão, minha irmã, você pode perguntar: mas por que será que eu não consigo ouvir Deus falar comigo? Veja Jó capítulo 33, verso 14, o que diz lá? Vai estar projetado aqui também. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Você sabia que Deus está falando agora com você? Deus está falando agora com você. Você já teve a experiência de sair, acordar pela manhã ouvindo os passarinhos cantando e sentir que é Deus falando com você, para você ser alegre nesse dia? Aqueles cantos dos pássaros. Algumas vezes nós não estamos sintonizados com Deus, por isso que a gente não ouve a voz. Não é uma voz de fato, é sentir Deus falando com a gente, um relacionamento com Deus. Como é que Deus fala com a gente? É sobre isso que eu quero falar com você. Como é que Deus fala comigo? Como é que Deus fala com você? Se você olhar a Bíblia, você vai ver várias formas espetaculares de Deus falar com as pessoas. Se você observar, por exemplo, nós vemos na Bíblia que uma vez Deus falou através de uma sarça com Moisés, não foi isso? Moisés estava lá embaixo cuidando das ovelhas, aos 80 anos de idade já, e de repente ele sobe a montanha, o Monte Sinai, também chamado de Monte Horebe, né? Tem até uma canção infantil que dizia: lá no Monte Horebe a sarça ardia e não se consumia. E então Deus fala com Moisés através de uma sarça. Deus já falou com você através de uma fogueira que não pegava fogo? Já não? A Bíblia também diz que Deus falou através de uma nuvem. A nuvem, ela fazia sombra para o povo de Israel, e Deus falava com o povo de Deus, ou com Moisés, através da nuvem. A Bíblia fala que geralmente Deus falava com as pessoas através dos anjos. Eu estava ouvindo ontem Lucas com Mateus. Mateus tem o costume de ouvir a Bíblia antes de dormir. Então ele coloca o áudio e dorme ouvindo a Bíblia. E nós estávamos ouvindo Lucas, e lá em Lucas capítulo 1, o anjo Gabriel aparece para Maria. Então Deus fala com as pessoas através de anjos. Algum anjo falou com você já? Uma vez Deus falou através de uma coluna de fogo. Outra vez Deus falou com Elias no silêncio. Elias estava depressivo, e de repente veio um terremoto, veio um vendaval, e Deus não estava naquele meio. E de repente no silêncio, a Bíblia diz em alguma das traduções, no cicio, ou seja, no som do silêncio, e Deus falou com Elias. Outra vez Deus falou até através de uma mula. Já viu isso? Deus usou uma mula para falar com Balaão, aliás. Mas essas são formas espetaculares e incomuns de que Deus fala. Mas como é que Deus fala? Quais são as formas mais comuns que Deus fala com a gente? É isso que eu quero falar. Há pelo menos 4 formas que Deus fala com a gente mais comuns. A primeira delas, e a infalível, é através da Bíblia. Fala assim, Bíblia. Hoje nós celebramos o dia da Bíblia. Todo segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. A forma principal, a número 1 que Deus fala com a gente é através desse livro. Se você não tem lido esse livro, você não pode esperar que Deus fale com você, porque é a forma principal que Deus fala com você. As outras formas têm que serem checadas pela Bíblia. Então, se você quer ouvir Deus falar, a primeira coisa,
Leia a Bíblia. É a forma número 1 que Deus fala com a gente. 2 Timóteo 3,16 diz: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil. Ela é útil para quê? Para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira de viver. Então Deus fala principalmente, a primeira forma é através da Bíblia. Da Bíblia. Deus fala com você e comigo. Quantas vezes Deus falou comigo quando eu abri esse livro? Abri um texto, e aquele texto escrito há milhares de anos atrás falou comigo para aquele momento específico que eu estava vivendo. Momentos que eu estava triste, abatido, e de repente Deus falava: não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu estou contigo. A Bíblia não é apenas uma coleção de pensamentos maravilhosos, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela mesma diz dela que ela é inspirada. Diz aí, inspirada. Você sabe o que significa a palavra inspirada lá no original? Soprada por Deus. Isso significa que a Bíblia, aliás, nós presbiterianos cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Tudo tem que ser filtrado pela Bíblia. O que você ouvir de mim, de qualquer pessoa que vier pregar aqui, ou em qualquer lugar que você ouviu alguma pregação, que estiver fora das Escrituras, fique com as Escrituras. Estamos ouvindo um grande número de heresias, e se nós conhecemos a Escritura, a gente sabe que não é de Deus o que eles estão falando. Não existe nenhum outro livro na Bíblia que seja tão confiável quanto a Bíblia. Você pode contar com a Bíblia, ela vai te guiar, ela vai te corrigir, ela vai te confortar, ela vai te confrontar e ela vai te ajudar. Mas se você nunca abrir a Bíblia, como é que Deus vai falar com você? Não é. Alguém chegou a um pastor e falou: pastor, Deus nunca fala comigo. Ela chegou chorando para o pastor perguntou para ela: você tem aberto a Bíblia? Às vezes as pessoas querem algo que uma voz do céu fale, né? Mas a gente sabe que a principal forma é a Bíblia. Deus pode falar de outras formas, mas a principal, inerrante forma, infalível forma, é através da Bíblia. Se você não está lendo a Bíblia diariamente, você está perdendo a forma principal de Deus falar com você. Não diga que Deus está em silêncio se a sua Bíblia está fechada. Deus não está em silêncio. É você que não está ouvindo. É como se você tivesse um celular no modo avião. Deus quer falar com você, mas está no modo avião. Ele liga, está ocupado. Você não lê a Bíblia. Esta é a maneira como Deus quer falar com você. Se eu dissesse para você hoje que amanhã uma grande personalidade que você gosta quer falar com você, você ia enfrentar qualquer barreira para estar com aquela pessoa. E eu estou dizendo para você que Deus quer encontrar você e quer falar com você, e não precisa ser num lugar específico, formal. Deus pode falar com você lá no seu quintal, varrendo o quintal, a calçada. Deus pode falar com você sentado na mesa do café da manhã. Deus pode falar com você segurando uma xícara de café. Deus pode falar com você sentado numa poltrona na sua sala, ou de pijama, deitado na sua cama, ou como eu, algumas vezes, tomando banho. Deus pode falar com você. O Pai da eternidade, o Senhor dos senhores, o Criador de toda a terra, pode falar com você em qualquer lugar que você estiver. Pense nisso. Quando você for buscar direção em Deus, na sua palavra, saiba que o próprio Deus está do seu lado, através do Espírito Santo, iluminando a sua mente para você entender o que Ele quer falar com você. Quando você lê um texto, quantas vezes eu me debrucei nesse texto e eu caí em lágrimas, falando: como que pode um texto escrito há milhares de anos falar comigo e me quebrantar e me desafiar hoje? É Deus, é Deus. Você precisa ler a Bíblia, porque ela é a maneira principal de Deus falar com você. A Bíblia por muito tempo foi um livro intimidador, né? Agora não, mas
Você conhece, quantos livros você conhece que tinha só capa preta? Hoje não, né? Tem Bíblia tudo quanto é cor, mas antes, na minha época, eram os homens do livro preto. Era um livro desafiador, né? Quantos livros você conhece que tem um número antes de cada sentença? E cada sentença é chamada versículo. Você conhece algum outro livro assim? Quantos livros, principalmente aqueles livros de tradução à Bíblia, a revista corrigida, que tem palavras talvez difíceis de entender para a nossa época. Agora nós temos o privilégio, vocês também, de termos várias traduções. A Bíblia pode ser intimidadora, mas ela é o manual do proprietário. Rui Barbosa, ele fez parte da primeira comissão de tradução da Bíblia brasileira. A primeira tradução brasileira da Bíblia, no início do século passado, um dos membros dessa equipe era Rui Barbosa e o outro era Eduardo Carlos Pereira, fundador da IPI. E ele disse sobre a Bíblia, Rui Barbosa: se eu a coloco abaixo de todos os livros, ela é a que mantém todos eles. Se eu a coloco no meio dos outros livros, ela é o coração daqueles livros. E se eu a coloco em cima dos outros livros, ela é a cabeça, a autoridade de todos os livros da minha biblioteca. É a Bíblia. Valorize a sua Bíblia. Valorize a sua Bíblia, porque Deus fala através da Bíblia principalmente. Eu quero contar uma ilustração da minha vida. Na minha adolescência, no início da minha pré-adolescência, fiquei muito doente. Eu ainda não lia tanto a Bíblia, tinha muita dificuldade de ler a Bíblia, de entender a Bíblia. E eu fiquei muito doente, não conseguia comer, fiquei de cama. Eu via as pessoas comendo, eu passava fome porque eu não podia comer. Eu tinha feridas na minha boca, até minha garganta, tudo aqui. E eu me lembro até hoje que eu estava deitado na cama do meu quarto. E então eu olhei do lado da minha cama no criado. Interessante, por que será que chama criado, né? E ainda criado mudo. Não sei por que deram esse nome. Mas eu olhei para aquela criado e lá tinha um Novo Testamento dos Gideões Internacionais. O cinzinha, agora é azul. E eu abri aquele Novo Testamento sem procurar texto nenhum. É óbvio que isso não é o normal a se fazer. Mas eu abri a Bíblia justamente, aquele Novo Testamento, em Tiago capítulo 5, que fala que deve chamar os presbíteros da igreja e ungir o que está doente e Deus vai curar. E sabe o que eu me lembrei na minha casa? Que eu tinha um presbítero dentro da minha casa, meu pai. E quando eu chamei meu pai e mostrei aquela passagem no Novo Testamento, eu me lembro até hoje, eu lendo aquele texto, ele na porta do quarto, ele começou a chorar. E ele então preparou um óleo, orou por aquele óleo e me ungiu. Alguns dias depois eu estava bem, me alimentando. Deus fala através da palavra. É a Bíblia que faz isso. Por que muitos de vocês estão debaixo de estresse muitas vezes? Porque você tem lido pouco a Bíblia. E fica estressado. Fica estressado porque a gente enche a cabeça de tantas outras coisas e não lê a Bíblia. E ela é a forma principal de ler a Bíblia. Pastor, como eu começo a ler a Bíblia? Se você nunca leu a Bíblia, começa no Novo Testamento. Não comece pelo Antigo. Comece pelo Novo Testamento. Ou pelos Evangelhos, ou pelo livro de Tiago, um livro bastante prático. Comece a ler a Bíblia, querido. Deus vai falar com você. Procura uma tradução mais próxima, ou mais fácil para a sua compreensão. Pode ser a Nova Versão Internacional. Temos várias traduções. Pode ser na Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Pode ser a Nova Tradução, a Nova Versão Transformadora. A Mensagem, uma outra já mais interpretada. Mas comece a ler a Bíblia, porque Deus fala através da Bíblia. É a principal forma. Esse é o diferencial, meu irmão, minha irmã, da nossa fé. A nossa fé é baseada na palavra. Não é na tradição e não é nas experiências que nós temos. É na palavra. Eu estive lendo esses dias atrás e nós temos dois grandes movimentos muito sérios. Alguns estão baseados demais na tradição da igreja e por outro lado tem muitos que são baseados demais nas experiências. O equilíbrio tem que ser a Bíblia. Você não pode basear sua fé nas suas experiências, muito menos na tradição. Nós temos que ser mais cristãos do que presbiterianos. Nós temos que ser mais o povo da Bíblia
do que o povo das experiências ou o povo das tradições. A Bíblia tem a palavra final. Sempre. Sempre. Amém? Valorize esse livro. Ele demorou cerca de 2000 anos para ser escrito, os 66 livros que tem aqui, por pessoas das mais diferentes épocas, idades ou lugares, de formações diferentes, inspirada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeça a Deus porque você tem acesso à Bíblia em várias traduções, e agora com o celular você pode ter várias no próprio celular para consultar. Ninguém tem desculpa hoje de não ler a Bíblia. Não tem. A gente acha tempo para assistir séries, filmes, ouvir notícias, mas às vezes a gente não tem tempo com a palavra de Deus, literalmente. E Deus fala com a gente através dela. Mas a segunda forma que Deus fala conosco é através de pessoas. Deus já falou com você através de pessoas ou não? Você estava num culto e de repente você sentiu que Deus estava falando com você através de alguém que estava pregando lá. Você sentiu que aquela palavra era especificamente para você. Todo mundo estava lá, mas parece que aquela palavra veio para você. Parecia que Deus conhecia, parecia que o pregador conhecia detalhadamente a sua vida. E de fato, Deus estava falando com você, não porque o pregador sabia sobre a sua vida, mas porque Deus estava usando um instrumento dele na frente para falar com você, porque Deus sabe todas as coisas. Deus estava falando ou fala através de pessoas que se preparam para isso, que se colocam diante de Deus em oração. Deus geralmente usa pessoas para compartilhar a sua palavra. Aliás, o ápice do culto é sempre a ministração da palavra. Tudo é preparado, as canções, todos levam para a ministração da palavra, porque nós cremos que Deus usa pessoas para falar com a gente. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 diz, Paulo escreve para eles: e existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus, quando levamos a vocês a mensagem de Deus. Olha o que Paulo diz: vocês a ouviram e aceitaram, não aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como uma mensagem que vem de Deus, o que de fato ela é, pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Deus fala através de professores, Deus fala através de pregadores, Deus fala através de pastores, missionários, diáconos, presbíteros, homens e mulheres de Deus. Deus fala, quer saber de uma coisa? Através de você que não tem nenhum cargo da igreja. Deus pode falar através de você com outra pessoa. Eu me lembro uma vez, outra experiência pessoal, meu chamado para o ministério. Deus falou comigo de várias formas para ir para o ministério, mas uma delas, alguns de vocês já ouviram. Era o final de 1999, mais ou menos. Eu e a Cláudia já estava pensando em ir para o seminário, e Deus já estava vindo dando sinais para a gente ir. E um dia minha mãe e minha sogra me convidaram. A gente estava na casa, eu não lembro se estava na casa da minha sogra ou da minha mãe, e elas nos convidaram para participar de uma reunião de oração numa terça-feira da igreja presbiteriana renovada, num bairro afastado da cidade, porque ia ter uma reunião de mulheres de oração lá. E eu e a Cláudia, a Melina era pequenininha, tinha nem 2 anos. Nós fomos para aquele lugar, era um bar, era um salão de um antigo bar, e aquele salãozinho pequeno, lotado, e a gente não cabia gente dentro. Então a gente ficou na calçada, junto com algumas pessoas, e de repente aquele seminarista, olha só, um seminarista pregando, e eu fiquei sabendo que existia uma cidade chamada Cianorte naquele dia. E ele era um seminarista de Cianorte. Naquela época eu não sabia que existia Mandaguari, nem Jandaia, nem Cambira. Ouvia falar de vez em quando de Londrina. Maringá muito menos, porque a gente vivia no interior de São Paulo, a nossa vida era lá. E de repente aquele seminarista da igreja presbiteriana renovada, que eu não sei o nome dele até hoje, ele pregando, e de repente no final ele fala: irmãos, tem um casal aqui que Deus está falando para eles se prepararem, que Deus os chama para o ministério. E eu falei: mas quem que é esse cara? E ele olhou para nós falando: é vocês dois. E nós fomos à frente, e ele orou por nós.
Então Deus fala através de pessoas, fala claramente. É óbvio que mais à frente Deus confirmou na sua palavra em outras situações. Eu nunca me esqueço, essa foi uma situação. Mas naquele ano ainda eu falei, Deus, me dá outros sinais. Eu já falei isso para vocês. Dia 31 de dezembro de 1999, antes do culto de passagem de ano, eu fui tomar banho. Eram 10h30. E Deus falou comigo pela última vez sobre isso, confirmando. Eu chorei no chuveiro. Saí determinado a vir para Londrina. Deus fala através de pessoas. Por isso, meu irmão, minha irmã, não falte das atividades da igreja. Deus fala através das pessoas. Eu mesmo, quando saio de férias, eu sempre faço isso, eu e a Cláudia. A gente, dependendo da cidade que a gente está, a gente sempre, se é domingo, a gente procura uma igreja. Que eu penso assim, vai que Deus preparou alguém lá, porque Deus quer falar comigo naquele dia. E se eu perder? Perdi. Deus não falou comigo. Eu não quero perder qualquer chance de Deus falar comigo. E a Bíblia diz que Deus usa pessoas capacitadas para falar com a gente. Eu já ouvi pessoas chegarem até mim e falar, pastor, depois da mensagem de hoje eu sinto que como se você conhecesse a minha vida. Eu falei, conheço não. Eu não sou esperto, inteligente, não tenho bola de cristal para saber da vida de ninguém não. Deus pode usar instrumentos dele. Deus fala através de mim? Fala, com certeza, não tenho a menor dúvida. E sabe de uma coisa? Deus fala através de você. Deus fala através de você. Muitas vezes você nem sabe, Deus está usando você para falar com alguma pessoa. Quantas vezes você olha para trás e você se lembra de um amigo que veio até você para pedir conselho, e você deu um conselho e mudou a vida daquela pessoa? Quem você acha que falou através de você? Deus. Pais cristãos, Deus usa vocês para falar com as crianças, com os filhos. Filhos, ouçam seus pais. Se você é um cristão, Deus frequentemente fala através de você, e às vezes você nem sabe disso. Quantas vezes Deus usa crianças para falar com a gente? Me lembro uma vez que eu estava bastante desanimado, numa situação difícil que eu estava passando, bem difícil. Ainda nós não tínhamos as duas, o Mateus e a Marina, tínhamos a Melina pequenininha. E eu cheguei bem cansado em casa, desanimado, eu olhei para o sorriso dela. E aquilo me levantou. Foi Deus falando através de uma criança. Detalhes. Deus fala através de pessoas que Ele mesmo capacita. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 13: portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Quando pessoas capacitadas por Deus ensinam, é Deus quem está falando. Quando eu leio a palavra de Deus, é a própria palavra, é o próprio Deus que está falando, porque nós estamos lendo a palavra. Quanto mais ensino, quanto mais pregações você ouvir, mais Deus pode falar com você. Quanto mais ensinamento você ouvir, mais oportunidades Deus vai ter para falar com você. Essa é uma razão porque você não deve vir apenas uma vez por semana ou participar de uma atividade por semana da igreja. O que aconteceria com você se você ficasse 6 dias de jejum e no 7º você enchesse a cara de comer? Indigestão, né? Tem muita gente com indigestão espiritual, porque a única Bíblia que essa pessoa lê são os 30, 40 minutos que ela vem ao culto. E o resto da semana não tem mais nenhum ensino, não ouve mais nada, não assiste mais nada. Eu sei de pessoas aqui que assistem culto, ouvem quase todo dia áudio de culto. Isso mesmo, cuidado quem você ouve, mas procure boas referências. Há bons professores nos rádios, no YouTube, mas também tem péssimos, então tome cuidado quem você ouve.
alguns pregam algumas baboseiras ou heresias até. Não tome cuidado quem você ouve, mas tem muita coisa boa. Encha sua mente da palavra de Deus regularmente. Não se contente com o culto de domingo. Não, busque mais. Muitos crentes entram nos seus carros e a primeira coisa que faz, liga o rádio e fica ouvindo notícia. Eu acho que o problema do Brasil e do mundo inteiro é que a gente sabe tudo das últimas 24 horas, mas não sabe nada do futuro nosso. Nós vivemos numa geração que pensa que tem que saber o que está acontecendo a cada minuto. Eu conheço gente que assiste as mesmas notícias 3, 4, 5 vezes por dia. Se você assistir uma vez no canal de notícias, o quão isso é importante para você? Vai mudar a sua vida e saber essas notícias? Eu fico perguntando nisso. A gente fica assim, notícia, alguém falando, e embaixo a gente fica aparecendo aquelas coisinhas ali, você vai vendo as outras notícias. Então você imagina quanta informação na sua cabeça? Se você ouviu ou assistiu um canal de notícia 24 horas o dia inteiro, o quão importante isso fez para você? O que ela acrescentou para você? Às vezes te deixou mais desanimado, desesperado, preocupado, por conta da crise que nós estamos vivendo, de saúde. Qualquer coisa que aconteça e que seja realmente significativa, você vai ouvir de alguma forma. Notícia ruim corre rápido, não é isso? O problema é que hoje temos muitas pessoas que sabem tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas e não sabem nada acerca da história, da sua história e do seu futuro. Você não tem que saber de tudo o que está acontecendo no mundo, mas você tem que saber os princípios de Deus para a sua vida, que vai te ajudar a lidar com cada dia, com o seu futuro, com o seu presente e com o seu passado. Portanto, você precisa fazer uma escolha nisso. Ou você assiste um estudo bíblico, ou você assiste outra coisa. Ou você ouve uma mensagem, ou você ouve outras coisas. Ou você ouve uma canção cristã, ou você ouve uma canção secular. O que vai permanecer a longo prazo no seu coração? Pense aí, no que você tem enchido a sua cabeça? Do que é que você tem enchido? Eu sei de gente, sei de pessoas, conheço pessoalmente, pessoas que sabem a escalação do time preferido dela, de várias épocas, os 12 jogadores, os 11 e os reservas. Mas se você perguntar o nome dos 12 apóstolos, elas não sabem. Perguntar quais são os 10 mandamentos, não sabe. Mas você percebe que é cultura inútil? A não ser que você trabalhe com isso. Para que você precisa saber da escalação do seu time? Você percebe quanta coisa a gente desperdiça no nosso tempo? A não ser que você seja um comentarista esportivo, beleza? Terceira forma que Deus fala com a gente. Então, a primeira forma, Deus fala através da Bíblia. Segunda, Deus fala através de pessoas. Terceira, Deus fala através de impressões. Você já sentiu uma ideia que vem na sua mente? Puxa, já aconteceu isso? Você nunca tinha pensado naquilo, mas deu um insight, uma ideia legal. Quando Deus põe uma ideia na sua mente, nós chamamos isso comumente de inspiração. É óbvio que não estamos falando da inspiração bíblica, mas parece que o cara foi inspirado. Puxa, está inspirado. De onde você acha que veio aquela ideia criativa que você teve? Foi Deus. Veio do Criador. Se é criativa, é do Criador. Quando você é criativo, você está sendo o que Deus quer que você seja. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Deus é o Criador e nós, seres humanos, temos a habilidade de sermos criativos. Quando Deus põe uma ideia na sua mente, como eu disse, nós chamamos comumente ou usualmente de inspiração. Não tem nada a ver com a palavra inspiração das Escrituras, por favor. Mas quando o diabo põe uma ideia na sua mente, isso se chama tentação. Deus está buscando formas de falar com você. Veja o que diz em João capítulo 14, verso 26. Olha o que diz: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, olha Jesus dizendo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo que eu disse a vocês. Fará com que se lembrem. Significa que ele dá impressões, ele faz você lembrar de coisas que você leu. Presta bastante atenção nisso.
algumas das ideias mais brilhantes que você teve, foi Deus que deu para você. Aquela ideia, puxa, que inovador, que legal, foi Deus que deu. Não foram suas, foram de Deus. Por isso que toda a honra, toda a glória devem ser dadas a Deus. Uma ideia brilhante no negócio, uma ideia brilhante para a família, uma ideia brilhante para aprimorar os relacionamentos, uma ideia brilhante para lidar com as finanças. Quem acha que colocou isso no seu coração? Deus. O diabo não foi porque ele quer roubar, matar e destruir. Então coisa boa não vem dele. Foi Deus. De onde você acha que vieram essas boas ideias do seu coração, querido? De Deus. Deus ama tanto você, tanto, que Ele está interessado em todos os detalhes da sua vida. Todos eles. Não parece que veio de Deus, muitas vezes, parece que não veio de Deus aquela ideia, porque é tão natural. Mas você foi feito para receber ideias vindas de Deus. Às vezes você vai deitar num dia com um monte de situação para resolver na sua cabeça, você acorda no outro dia e parece que a solução, o que aconteceu? Deus fez você te dar, descansar e vinha a ideia depois. Eu me lembro uma vez que eu estudava para o vestibular, eu estava fazendo uma questão de matemática, eu não consegui resolver aquilo, não consegui resolver. Fui dormir, sonhei com a solução. Terminei, nossa, como que eu não tinha pensado nisso antes? Deus nos ajuda, Deus nos dá boas ideias. Muitas das coisas que você idealizou não vieram de você, vieram de Deus. Você e eu não somos inteligentes o suficiente para pensar em tudo. Deus dá a você aquelas ideias. Mas há muita confusão acerca da maneira como a gente recebe uma impressão de Deus. Porque há pelo menos dois extremos muito perigosos de receber. Nem toda impressão que vem no seu coração é de Deus. Há aquele que é o racionalista, ele nega que Deus fala conosco através da nossa mente. Ele acha que Deus fala através apenas da palavra e nunca nos dá uma impressão. Já o místico, ele pensa que todas as impressões que ele tem vêm de Deus. Também é perigoso. Nem tudo que vem na sua mente vem de Deus. O racionalista que pensa que Deus nunca nos dá uma ideia, perde muito do conselho de Deus, do conforto de Deus, do cuidado de Deus, das preocupações de Deus, das orientações de Deus. Por outro lado, o místico pensa que toda a impressão que ele tem vem de Deus, ele tende a cometer erros estúpidos, porque ele tem uma ideia absurda, ele pensa que foi Deus que deu. Aí ele faz um monte de besteira. Então as impressões, Deus pode falar através das impressões, mas elas precisam ser provadas. Quantas vezes você vê na televisão pessoas tendo ideias estranhas e você acaba ficando cético, não acredita nessas coisas? Por quê? Porque você acha que o cara é louco e você não pode ouvir impressões. Não deixe um louco religioso, pirado religioso, impedir que você experimente a forma que Deus pode falar através de você, com você, através das impressões. Toda vez que você encontrar alguma coisa falsa, quer dizer que existe algo real. Você já viu uma nota falsa de R$3? Não, porque não tem uma verdadeira. Então, quando você ouvir que existem falsos mestres, é porque existem mestres verdadeiros. Quando você ouvir que existem falsos profetas, quer dizer que tem profetas verdadeiros. Quando você ouvir que existem falsos líderes, quer dizer que existem líderes verdadeiros. Satanás não falsifica nada que não existe. Se é falsificado é que existe o original. Não é isso? Nós vemos falsificação de tudo quanto é coisa. Olha o que diz em Jó, capítulo 33, do 14 ao 17. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite, na cama, quando dormimos um sono profundo, Ele fala por meio de sonhos e de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. A Bíblia está dizendo que Deus fala através de sonhos. A maioria deles é loucura, né? Mas de vez em quando Deus usa um sonho. Às vezes você sonha aquele sonho, né? Eu sonhava que minha mãe falava muito de maleiro, o homem do saco.
né? Quando era criança, então você não fica na rua que o homem do saco, o maleiro, vem, pega você e leva embora. Então eu vivia sonhando com isso aí. E é interessante aquele sonho que a gente sonha com aquilo quando era criança, e parece que a gente corre e a gente não sai do lugar, né? Patina. A maioria dos sonhos é da cabeça nossa mesmo. Você assiste um filme louco de terror, você vai sonhar com aquela loucura, mas às vezes, de vez em quando, Deus pode falar com você através de sonhos. Pode. Como falou com vários personagens das Escrituras. Vários. Eu sei de histórias recentes de muçulmanos que Jesus aparece para eles em sonhos, porque lá não tem acesso à palavra. Então a única forma que Deus tem usado por enquanto lá, o próprio Jesus aparece em sonhos para aquelas pessoas, e elas se rendem aos pés de Jesus. Deus fala através de sonhos. A Bíblia diz que sonharão, terão visões, né? É uma profecia lá de Joel. A melhor maneira para fazer isso, ou seja, para que Deus fale com você através de sonhos, é falar: Deus, se o Senhor quiser falar comigo de vez em quando no sonho, fala. Fala através de sonhos. Eu sempre, quando eu vou orar com as crianças para dormir, eu falo assim: Deus, que elas não tenham nenhum sonho ruim, que elas tenham sonhos bons, agradáveis. Se o Senhor quiser falar com elas, fala com elas através dos sonhos. Fala. De vez em quando, ele fala através do sonho. Na maioria das vezes é piração da cabeça. Ou às vezes eu nem lembro que sonhou. De vez em quando eu pergunto de manhã, no café da manhã: o que vocês sonharam? Eu falo: eu sonhei, mas nem lembro. Eu também nunca lembro. Às vezes sonho algum sonho que a gente acorda, fecha o olho e continua o sonho. Ruim, né? Pesadelo. Mas às vezes Deus fala através de sonhos. Esteja aberto a Deus falar com você. Faça a Deus uma pergunta e dê-lhe a oportunidade. Os cientistas dizem que os sonhos são apenas simplesmente para reorganizar as informações quando a gente dorme. Você lê um filme, assiste um filme, lê um livro, assiste um filme louco, aí você sonha com coisa maluca. Mas às vezes Deus fala com a gente através de sonho. Nem tudo que você sonha vem de Deus, mas muitas vezes, em algumas vezes, Deus fala com você. Sempre teste as impressões. Nunca tome uma decisão baseada apenas na impressão que você teve, porque ela pode falhar. Você precisa pensar sobre isso. Eu já vi gente chegando para o pastor e falar assim: pastor, eu tenho orado tanto e realmente eu tenho sentido Deus falando comigo que eu já estou pensando em deixar meus filhos e casar com outra mulher. Deus falou para eu mudar de vida. Eu falei: será que é Deus que falou isso mesmo? Então nem toda impressão. Ele chega para o pastor: Deus falou comigo que eu preciso mudar de vida, então eu vou largar da minha esposa e vou casar com outro. Você acha que isso é de Deus? Não, isso é uma impressão que não tem nada de Deus aí não. Ou então a pessoa chega para você: pastor, eu sei que Deus quer que eu seja feliz, e Ele tem falado para eu não ter relações sexuais com pessoas que eu não estou casado, mas realmente eu amo aquela pessoa, portanto eu vou começar a morar com ela sem ser casado. Eu sei que foi Deus que me disse isso. Você acha que foi Deus que falou isso? É lógico que não. É uma impressão, mas não é uma impressão que veio de Deus. Por quê? A palavra precisa filtrar isso. 90% dos nossos problemas na área de ferida emocional, de doenças, de coração partido, não existiriam se as pessoas apenas obedecessem ao que Deus diz para fazer. Muitas das doenças que temos hoje seriam evitadas se a gente tivesse obedecido a Deus. Não ignore o manual do proprietário. Quando você compra um carro, não vem o manual? Esse é o nosso manual. Quando você compra um liquidificador, uma máquina de lavar, vem um manualzinho. Use o manual. É dessa forma que você tem que viver. Última forma que Deus nos usa para falar com a gente. Então a primeira forma é: Deus fala através da Bíblia. Segunda, Deus fala através de pessoas. Terceira, Deus fala através de impressões. E a quarta, Deus fala através da dor. Deus já falou com você através de uma dificuldade, de uma dor, de uma tristeza, de uma angústia, de uma crise. Há quem diga que nós não mudamos quando a gente vê a luz, mas a gente muda, Fernanda, quando a gente sente o calor. Nenhum de nós realmente gosta de mudar, até que a gente seja forçado a mudar, e às vezes Deus usa a dor para que faça isso. Uma vez que a dor é maior do que o medo que você tem de mudar, você muda. Você não mudou, como dizem alguns, né? Se não for pelo amor, vai pela dor.
Deus está muito interessado em falar com você, em ter um relacionamento com você, e ama você, e Ele está disposto a fazer qualquer coisa para chamar a sua atenção. Deus vai até mesmo usar o recurso da dor, se você não tem ouvido e dado atenção ao que Ele está falando com você. Quantas vezes Deus usou dificuldades na minha vida para chamar minha atenção, para abrir meus olhos, para mostrar que eu estava num caminho que não era bem o que Ele queria. Deus usa, Deus disciplina quem Ele ama. Uma paráfrase de Provérbios capítulo 20, verso 30 diz: algumas vezes é necessária uma experiência dolorosa para nos fazer mudar nossa maneira de ser e de fazer as coisas. Todo mundo que você conhece sabe disso por experiência própria. Quem aqui, se você puder levantar a mão, passou por alguma dor muito grande e Deus usou aquela dor para ensinar você? Já passou por isso? Uma crise, dificuldade. É Deus falando. Por quê? Porque Ele corrige a quem Ele ama. Nem toda dor é Deus falando. Nem toda pequena ferida que você tem, arranhão, dor que você tem, é Deus que está falando. Mas algumas delas Deus usa para falar com você. Eu já disse essa história de um grande atleta de basquete. Ele teve problemas sérios nas costas, várias hérnias de disco nas costas. E o pastor foi visitá-lo no hospital e perguntou: por que você acha que essas coisas aconteceram com você? Ele disse: Deus me fez deitar nessa cama de barriga para cima, para que eu pudesse olhar para Ele. Porque a minha vida era tão corrida, eu não me lembrava de olhar para Ele. Espero que Deus não use muito essa forma com você nem comigo, que a gente consiga ouvir Deus falar de outras formas. Mas se for necessário, Ele pode usar isso. Há algumas lições que a gente aprende apenas com a dor. Há algumas coisas que a gente só valoriza se a gente perder. Porque a dor chama a nossa atenção. As orações mais sinceras que eu e você fizemos foram em momentos de dor. Há quem diga, aliás, C.S. Lewis diz isso. Tem essa frase que vai ser mostrada: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Ele nos fala mediante a nossa consciência, mas Ele clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é um megafone para despertar o homem surdo que não está ouvindo Deus falar. Quando você está com dor, Deus está dizendo: ei pessoal, ei você aí, há alguém aqui que quer ajudar você. Você pode contar comigo, eu vou te ajudar nos tempos difíceis, se você permitir que eu faça isso. Se você me der atenção, porque a dor, a maneira de Deus, muito frequentemente tem a nossa atenção. Às vezes Deus só consegue chamar a nossa atenção através de uma dor. E eu quero terminar. Por que é tão importante ouvir Deus falar? Quero te dar 3 razões rapidamente. Por que é importante ouvir a voz de Deus? Porque me assegura que eu sou da família de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, quer dizer que você é a ovelha do bom pastor. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que coisa linda, eu me emociono com isso. A Bíblia diz lá em João 14, 10, 14: eu sou o bom pastor, assim como o Pai me conhece, eu conheço você. Eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, e estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral, eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Se você ouve a voz de Deus, isso mostra que você é filho de Deus. Isso te assegura que você faz parte da família de Deus. Se você nunca ouviu Deus falar com você, se você nunca sentiu Ele falar no seu coração, na sua mente, você tem todas as razões para duvidar que de fato ainda você é dele. Então é hora de se entregar, de se render aos pés dele, de fazer parte da família de Deus. Você tem todas as razões para duvidar, porque Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Às vezes você ouve, mas você não quer atender, mas você ouve. Talvez alguns de vocês sejam novos crentes, e talvez seja difícil discernir isso, se é Deus ou não. Você não está acostumado com a voz de Deus, ainda é novo, mas se você é realmente um filho de Deus, você vai saber quando é Deus que está falando. É muito claro, é filtrado pela palavra.
Quando eu ligo para meus filhos, agora o celular identifica a chamada, né? Mas quando não tinha, quando era ligação, eu ligava, eu não precisava falar para eles que era eu. Só pela voz eles sabiam. Como também, quando eles me ligavam, eu sabia discernir qual dos filhos que era. Por quê? Tenho intimidade com eles. Se você não tem isso, se você nunca ouve Deus falar com você, você precisa ainda se render a Jesus, porque senão você não estará com Ele na eternidade. Esse relacionamento está disponível a qualquer pessoa que disser para Jesus: Jesus, eu quero ter um relacionamento contigo, eu me rendo ao Senhor, eu reconheço o seu senhorio. Muitos sabem muito sobre Deus, mas conhecem Deus pouco. Muitos são religiosos, têm uma religião, até que se dizem cristãos, mas não têm um relacionamento. Cristianismo não é religião, é relacionamento com Deus. Tem um indivíduo, presta atenção nisso, tem um indivíduo que vem na minha casa quase todos os dias da semana. Ele passa em frente da minha casa, Ana Paula, quase toda semana ele passa em frente da minha casa, menos nos domingos. Ele se chama Carteiro. Eu sei quem ele é, pelo menos eu conheço a fisionomia, eu sei como se ele se parece. Eu, às vezes digo oi, agradeço a ele, às vezes ele traz presentes para mim em casa, mas eu não o conheço realmente. Eu sei sobre ele, mas não o conheço de fato. Às vezes Deus é para você como uma figura dessa. Ele te abençoa, você ouve sobre ele, você sabe que ele está ali, mas você não conhece ele de fato, ainda não experimentou. Uma das provas que você sabe que é um cristão é que você ouve Deus falar com você. Muitas pessoas pensam que Deus só fala com super santos, homens perfeitos, mulheres perfeitas. Aqueles aqui que são pais, eu pergunto: será que vocês só falam com seus filhos mais inteligentes? Deus fala com todos. Ninguém é perfeito. Deus fala com o novo na fé, com o velho na fé, o maduro na fé, novos crentes, crentes antigos, bebês espirituais, crentes maduros. Isso me assegura que eu sou da família de Deus. Então, por que é importante ouvir a voz de Deus? Porque isso me dá segurança que eu faço parte da família de Deus. Porque as ovelhas de Deus ouvem a sua voz. Segundo motivo que é importante eu ouvir a voz de Deus, porque me protege de errar. Não tem isso na tela. Me protege de errar. Quando eu ouço Deus falar comigo, eu evito muitos erros. A Bíblia diz lá em Jó, já disse isso, Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Se você ouve a Deus, Deus vai advertir você antecipadamente, e você vai evitar muitos erros que você poderia cometer, se você obedecer. Às vezes a gente não quer obedecer, Deus fala, mostra, e você não quer, você é teimoso. Se você começar a se sintonizar na voz de Deus, Ele vai dizer para você o que você deve fazer. Vou contar uma outra ilustração da minha vida. Nós viemos para o seminário em 2000, fizemos todo o ano de 2000 no seminário, mais ou menos no final de 2000, nós fomos convidados por uma igreja grande, para trabalhar naquela igreja, eu ser seminarista, coordenar uma banda de um colégio, e a Cláudia ser professora de um colégio muito grande em Londrina. Eu receberia como seminarista, além de ter o curso totalmente gratuito, desde que eu estudasse em outro seminário e desde que eu estudasse no seminário que eles ofereciam. Aí eu falei com a Cláudia: Cláudia, e aí, o que nós vamos fazer? Falei: vou orar. Você sabe quando a gente conversa, a proposta financeira era perfeita, íamos ter uma vida equilibrada, curso gratuito, bolsa integral para os dois, além de trabalho para ela e para mim, renda financeira, dinheiro para pagar aluguel, para nos sustentar. Mas eu e a Cláudia começamos a orar, e sabe quando a gente ora, Deus fala com a gente, e sabe o que Ele falou? Fica onde vocês estão. E eu me lembro até hoje que eu liguei para o reitor daquela faculdade e disse: ó, nós decidimos permanecer onde nós estamos. E ele falou: mas onde já se viu? Vocês não vão ter uma oportunidade dessa nunca mais. Nunca mais.
Mas eu não me arrependo daquela decisão, porque Deus abriu outras formas. Foi mais difícil? Foi, mas eu sabia que estava dentro da vontade de Deus. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, isso nos protege de errar. Quantas outras vezes também Deus falava e eu desobedecia? Aí eu bati a cabeça. Quando Deus diz não, nós não fazemos, mesmo que o mundo inteiro diga que deve fazer. E quando Deus diz sim, mesmo que todo mundo fala para você não fazer, faça. Você tem que obedecer a Deus. Pode ser que alguns daqueles que estão ouvindo estejam pensando, talvez muita pessoa esteja pensando, eu vou me divorciar, estou na crise no casamento. Deus está dizendo, não faça isso. Aliás, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Só por causa da dureza do coração que Deus permitiu que houvesse o divórcio. Talvez alguns estão considerando viver com alguém que não é o marido ou a esposa, sem estar casado, estão vivendo, tendo convivência marital. E Deus está dizendo, não faça isso. Todas as vezes que eu ignoro a voz de Deus, eu vou me meter em confusão. Eu vou errar. Alguns estão sendo desafiados a tomar alguma decisão antiética no trabalho, antimoral, ou imoral, aliás, e Deus está dizendo, não faça isso. Alguns podem estar sendo desafiados a colocar suas prioridades na frente das prioridades de Deus, e Deus está dizendo, não faça isso. Último, por que eu devo ouvir a voz de Deus? Além de evitar meus erros, além de me dar segurança que eu faço parte da família de Deus, quando eu ouço a voz de Deus, isso é o segredo para uma vida produtiva. Se eu quero ter uma vida abençoada, abundante, eu preciso ouvir a voz de Deus. Quanto mais eu dependo da voz, da direção de Deus, mais bem sucedido eu sou. Sucesso é conhecer a vontade de Deus e estar no centro da vontade de Deus. Se você quer causar um grande impacto com a sua vida, se você quer ser eficiente, realmente é muito simples. Volte-se para Deus e ouça o que Deus está falando. Hoje eu falei que Deus fala de 4 formas diferentes, mais comuns. Da Bíblia, através de pessoas, através de impressões, através da dor. Mas Deus fala através de tantas outras formas também. Por que Deus atravessa todos os problemas a fim de conversar com a gente? Porque Ele nos ama. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, mas porque Ele tanto nos ama, que Ele fala com a gente. Porque Ele se importa com a gente, é porque Ele fala, é por isso que Ele fala com a gente. Ele não criou você apenas para ocupar espaço aqui nesse lugar. Você foi feito para ter um relacionamento com Deus, e relacionamento tem diálogo, tem conversa. Eu não sei se Deus já falou com você, mas hoje eu tenho certeza que Ele está falando para você. Eu quero ser o seu Senhor, eu quero falar com você todo dia, eu quero me encontrar com você todos os dias, em oração, na palavra, no seu dia a dia. Termino com 2 versos, o primeiro está em João 8,47. A pessoa que é de Deus, escuta isso, a pessoa que é de Deus, escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele. Hebreus 3,15 diz assim, é isso que as Escrituras Sagradas dizem, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os antepassados, seus antepassados, quando se revoltaram contra ele. Não importa quanto tempo você ignorou Deus e a voz de Deus, Ele ainda continua amando você e continua querendo falar com você. Deus fala, continua falando. Busque ouvir a voz de Deus. Não sei se você percebeu, todas as canções nós cantamos a respeito de ouvir a voz. Senhor, quero ouvir tua voz, né? Aquece o meu coração. Não, eu só quero estar aqui porque eu te amo, para ouvir o Senhor. E agora nós vamos cantar uma última canção, que ela diz assim, falar com Deus. Vamos cantar? Que essa canção seja o nosso desafio para ouvir Deus falar, porque falar com Deus é ouvir o retorno dele também. Que Deus fale com você em nome de Jesus. Vamos ficar em pé?
Que essa seja a nossa oração hoje. Deus continua falando, a Bíblia diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua falando através da sua palavra. Ele continua usando pessoas para falar com a gente. Ele continua nos dando ideias que devem ser filtradas de acordo com a palavra. E às vezes Ele tem falado com a gente através da dor, das crises, das dificuldades. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz. Vamos junto cantar? Falar com Deus é o que eu preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus. Diga ao Senhor. E as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me
faz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Eu não sei se você já se derramou na presença do Senhor, mas faz tão bem para nossa alma quando a gente ouve a voz do Senhor. Faz bem quando a gente identifica a voz de Deus, porque isso mostra que a gente é dele. Quando vem aquela voz, ou quando você lê a palavra e você vê, puxa, como falou comigo, é sinal que você é dele, você é do rebanho dele, você estará com ele nas alturas um dia, você faz parte da família dele. Se você ainda não teve essa experiência de ouvir Deus falar com você, como eu já ouvi alguém, minha irmã aliás falou isso numa live antiga, há umas 2 quartas-feiras atrás, e uma das pessoas comentou: eu ainda não sou ovelha, porque ela não ouve a voz de Deus. Se você ainda que nos assiste, alguém aqui que ainda não ouve, não sente, não ouve a voz de Deus, é a hora de falar: Deus, eu me rendo ao Senhor, porque eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero ser ovelha do seu rebanho, eu quero ser aquela que o Senhor foi buscar atrás, longe, deixou as 99 no aprisco. Eu quero ser uma das ovelhas do seu rebanho. Eu quero que Deus fale com você e fale comigo todos os dias. É a melhor coisa que nós podemos ouvir, a voz de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, hoje nós vimos na tua palavra, o Senhor tem várias formas de falar conosco. Quantas vezes o Senhor usou várias formas, a natureza, a sua criação, quando eu estava ouvindo canções, quantas formas o Senhor ouviu, ou o Senhor falou comigo, mas quantas vezes o Senhor falou comigo através de momentos em que estava lendo a tua palavra, versículos escritos há milhares de anos atrás, que o Senhor trouxe à tona nos meus olhos, e falaram comigo, e me quebraram muitas vezes, me fizeram me derramar em lágrimas. Como é bom ouvir a sua voz, Senhor. Quantas vezes, Senhor, o Senhor usou pessoas, às vezes dentro dos templos, na rua, em casa, o Senhor usou instrumentos do Senhor para falar ao meu coração, a confirmar a sua vontade a mim. Fala, Senhor, a cada pessoa que está aqui, a cada pessoa que está nos assistindo agora, que a tua voz seja audível no coração de cada uma delas, Senhor. Que o Senhor dê a ela vontade de ler a tua palavra. Que o Senhor fale com ela através das orações, através de impressões. Ó Pai, que se for necessário, através de situações difíceis, de dor, que o Senhor fale a cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Nós não queremos ficar sem ouvir a tua voz, porque a tua voz traz sossego à alma, acalma o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Recebam a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre, amém. Que Deus abençoe, tenha uma boa semana em nome de Jesus.